Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós louvamos o Senhor, nós oramos, nós lançamos para Ele a nossa ansiedade, nós o adoramos, nós o servimos com nossos dízimos e as nossas ofertas. O nosso Deus reina. Amém? Glória a Deus. E o tema do nosso culto hoje é a paz que excede o entendimento. A paz de Cristo excede o nosso entendimento. Totalmente. É algo assim inacreditável, ninguém acredita. Não é uma paz passageira, ela é uma paz duradoura. Então, Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e de súplicas com ações de graça. Então, nós temos que orar, suplicar e ser gratos. Orar, suplicar e ser gratos. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oremos o nosso Deus. Pai Santo e amado Deus, nesta manhã, Senhor, tributamos glórias a Deus. Santo é o teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a ter paz contigo. Ensina-nos, Senhor Deus, a saber semear no teu reino, no teu trono, para estarmos cheios dessa paz que excede todo entendimento, para que esta paz seja o árbitro dos nossos corações, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, em qualquer circunstância, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém. E amém, Jesus. Através da oração, da súplica e da gratidão, qualquer pessoa, mas é qualquer pessoa, pode experimentar uma paz. Essa paz que excede todo entendimento, a saber que essa paz guardará o seu coração e a sua mente. Para isso nós temos o plantão de oração, segunda, quarta e sábado. Então esforcem-se, porque em casa ninguém ora. Esforça-te para estar aqui conosco a 1 hora de oração. Ontem, quando eu entrei, eu vi a cena muito agradável aos meus olhos. Eu vi os irmãos de joelho, orando, buscando o Criador em primeiro lugar, começando o seu sábado com a oração. Então, esses irmãos, quando saem daqui, eu não sei o que eles vão enfrentar depois que saírem daqui. Mas de uma coisa eu sei: quando eles lançam a ansiedade deles para Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a ser o árbitro do coração deles. Então, no meio da adversidade da situação, a paz apita. Não, eu tenho paz com Deus nessa situação. Ela guarda nossa mente e o nosso coração, às vezes até para fugir de algum conflito. Porém, nosso desejo natural e humano por aceitação, status, posse,
ter razão em tudo, justificar o erro, pode criar tensões interiores. Se percebemos que nossas necessidades ou desejos não são atendidos, podemos experimentar ansiedades e estresse. É estresse, um estresse, porque você não atingiu o que você gostaria de ter atingido. E você você não tem paz para parar e aguardar no Senhor. E como não andar ansiosos por coisa alguma diante de tais situações? Eu vou dizer como. Aquelas pessoas que andam no Espírito possuem uma qualidade, possuem uma qualidade de mansidão, que é uma das marcas de autenticidade necessárias para a unidade cristã. Olha, amados, eu vou repetir. Aquelas pessoas que andam no Espírito possuem uma qualidade de mansidão, que é uma das marcas de autenticidade necessárias para a unidade cristã. E se você ainda não tem isso, comece a trabalhar. E é muito difícil, mas se você deseja, você consegue. O apóstolo Paulo, ele desafia os crentes a viver uma vida digna de seu chamado em Cristo Jesus, e que é caracterizada por humildade, mansidão, longanimidade, paciência mútua e paz. Então, ele desafia a igreja de Jesus a ter uma vida digna do seu chamado, uma vida digna do seu chamado em Cristo Jesus, caracterizado por essas coisas: humildade, mansidão, longanimidade, paciência mútua e paz. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: quando depender de vós, tenha paz com todos. Mas a outra parte não quer ter paz. Deixa para lá. Mas quando depende de você, tenha paz. E deixa que a outra parte Deus cuida. Como cuida? Ele é o Senhor. Efésios 4:1-3 diz assim: portanto, isso é Paulo falando, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter. Nós temos que procurar. A nossa carne é terrível, a vontade de falar um monte, mas nós somos treinados pelo Espírito Santo para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mansidão refere-se a uma atitude humilde ou submissa, que é o oposto do orgulho. Aí você fala assim: mas mansidão é uma fraqueza, e eu não vou me mostrar forte para fulaninho. Mas eu te digo que não se deve confundir com fraqueza. A mansidão é força que é submetida a Deus e canalizada para o serviço aos outros. Mansidão, ela é a força que se submete a Deus. Por quê? Porque Jesus era manso. Então, quando ele tem um chamado a um servo dele,
Ele quer que nós tenhamos o caráter dele. Para um cristão, o controle do estresse começa com uma compreensão de si mesmo e o conhecimento do que as Escrituras ensinam sobre a natureza de Deus. Então nós temos que nos avaliar, colocar diante dele as nossas deficiências, os nossos orgulhos, rancores, soberbas, para que ele possa nos curar. Nós temos que nos submeter a ele. A arrogância, o orgulho, a soberba não deixa você ter uma intimidade com Deus. Aí não adianta você cantar, leva-me além. Não vai além. Não vai conseguir ir além. Porque ir além, nós temos que nos submeter a Cristo. Temos que nos submeter a Ele e falar, Senhor, eu sou soberbo. Senhor, eu sou orgulhoso. Senhor, eu sou arrogante. Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu tenho uma fraqueza que eu tenho vergonha de expressar, mas eis aqui, eu vou expressar. Cuida de mim, porque eu quero ir além. Além. Eu quero ser um vaso precioso nas tuas mãos, para que eu possa colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Ah, eu não trabalho na obra, mas se você for além, lançar fora todas essas coisas da carne e buscar a força no Espírito Santo, o Senhor nos dará uma classe de fé e uma classe de força, que nós seremos submetidos ao Espírito Santo, e Ele te levará e me levará além das nuvens, além, no trono da graça dEle, em nome de Jesus. Sou treinada como você, não sou diferente de você. Estamos todos nós num exército de Deus, sendo treinados, exercitados por Ele. Amém? Para um cristão, o controle de estresse começa com a compreensão de si mesmo. Nós temos que, assim, ver isso e ir na Bíblia. O que a Bíblia diz em relação a esse problema que eu tenho, sem olhar para o problema dos outros. Ah, mas fulano... Olha, submeta-se a Deus, porque em tempo oportuno Ele te exaltará. Compreender a si mesmo significa conhecer sua natureza básica, o potencial das suas forças e o limite de suas fraquezas. Ah, é aí, o limite das suas fraquezas. Tem que se colocar diante de Deus todo dia, porque uma hora ou outra aparece o desafio. E quando você consegue vencer, você sai pulando de alegria, dando glórias a Deus. E essa não é uma tarefa fácil, pois é a autoilusão. Ela pode nos impedir de ter um discernimento claro, porque você cogita no teu coração muitas coisas. Eu não sou boba, eu não vou deixar de falar o que eu penso, eu tenho que falar. Mas Jeremias 17:9 diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Veja como o coração nos engana. Eu sempre tenho razão. Essa é uma frase que não deveria existir na boca de um cristão.
o orgulho e independência de Deus, porque faz tudo que brota no coração. E a palavra diz que o nosso coração é o quê? Terrivelmente enganoso. Eles bloqueiam a autoconsciência. Bloqueiam. Então, o próprio Deus deve nos dar a necessária autoconsciência, se você estiver submisso a Ele. Jeremias 17:10 fala: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Veja que o Senhor sonda os nossos corações. E Ele fala isso. Eu sondo profundamente. E Ele vai dar de acordo com as nossas obras. Apenas Ele pode mostrar claramente onde as mudanças são necessárias e processá-las na natureza humana básica. Quer ver em Salmo 139, 23, 24, diz assim: sonda-me, ó Deus. E essa deveria ser a nossa oração diária. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesco, algum sentimento de treva, de escuridão, de luto, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Não adianta ficar dentro da igreja e não ser edificado pelo Espírito, está fazendo as mesmas obras, não muda. Tem que mudar, tem que ter interesse em agradar o Senhor que te chamou das trevas. Não pode haver um sentimento funesco, não pode haver um sentimento de trevas, de escuridão no teu coração contra o teu irmão. Você tem que descer a casa do olheiro. Você tem que se submeter ao poder dele para mudar. Porque todos nós temos uma natureza de pensar que somos certos em tudo. E não somos. E todos nós, quando erramos, tentamos arrumar uma conversa, um diálogo, uma afirmação de que eu estou certo, eu cometi isso, mas eu estou certo, porque tal dia, tal hora, você fez isso comigo. Então, um argumento para justificação, essa é a palavra certa, um argumento para justificação do seu erro, não irá mudar. Você tem que mudar olhando para si próprio, para si. E aonde eu estou pecando? Dentro de casa com meu marido, o que eu penso contra ele? Dentro de casa, como? De que forma? Um lar edificado sobre a rocha faz muita diferença. E deixa eu falar que a mulher, a Bíblia diz que é ela que edifica a casa, é ela que edifica o lar, e é ela que derruba, é ela que destrói. Compreenderam isso? O Novo Testamento descreve Jesus, sabe como? Manso e humilde de coração. Você diz que Jesus é o Senhor, que é o Senhor da tua vida, e que você é a imagem e a semelhança dele, mas e a mansidão, a humildade de coração?
tens cultivado? Porque o teu Senhor, Ele é manso e humilde de coração. E Ele diz, meus filhos. Os filhos carregam o DNA do seu pai. Mateus 11, 29. Jesus fala, tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. É só assim, quando nós nos submetemos às Escrituras. Tenha o hábito de ler as Escrituras. Tenha esse hábito de se submeter a Deus. Deixa um pouco o teu celular. Ele não te dá vida eterna. Não dá. Muito pelo contrário. Agora a Bíblia dá. A Bíblia te leva para o caminho da eternidade. 2 Coríntios 10, 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Olha Paulo falando para a igreja. Eu vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Paulo escrevia suas cartas, e nas suas cartas ele dizia como tinha que ser, mas quando ele estava presente, ele era humilde no falar. Então, o que ele fazia? Ele refletia Cristo. Os cristãos, à semelhança de seu Senhor, devem buscar a mansidão. A semelhança do seu Senhor, devem buscar a mansidão. 1 de Timóteo 6,11. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão, e usa-la como vestimenta. Colossenses 3,12. Assim como o povo escolhido de Deus, você é escolhido de Deus, amém, amém, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, de bondade, de humildade, mansidão e paciência. Ai, é bem difícil e doloroso. Mas se queremos ser a imagem, a semelhança dele, queremos refletir o Deus que nós declaramos ser nosso, os filhos têm que se parecer com seu pai. Um espírito manso é precioso para Deus. Mansidão é um fruto do Espírito Santo, necessário para a santidade. Uma vida santa, semelhante a Cristo, bondade, benevolência para com os outros, paz com todos. Conhecer e aceitar a imutável natureza de Deus. Aqui não tem ninguém leigo. Todos nós conhecemos a natureza imutável de Deus. Ele é imutável, ele não muda. E nós temos que aceitar, mas nós aceitamos e aplicamos na nossa vida. Isso produz estabilidade e paz. Malaquias 3,6. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Não tem vírgula, não adianta usar argumento para justificar os seus erros. Tem que se submeter a ele. Tem que se submeter. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Ele não muda. Hebreus 13:8.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os decretos dele continuam, ele não muda. Compreender a qualidade do seu caráter inspira confiança. Quando você compreende o caráter de Cristo, isso te dá uma classe de confiança. 1 de João 1,5. E se a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de quê? De treva. Então cuide do teu coração. Cuide do teu coração. Grande parte do estresse se dissipa quando reconhecemos nossa dependência de Deus e nos submetemos à sua liderança. A liderança do Deus vivo. Salmo 73, 26 diz: embora minha carne e o meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. 1 de Pedro 5, 6, 7. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, quando aceitamos que estamos presos, quando aceitamos que estamos presos dentro do tempo e do espaço como criaturas finitas, nós morreremos. Somos passageiros. E quando a gente entende isso, que nós estamos dentro de um tempo, de um espaço, como criatura finita, ao passo que ele, o Deus onipotente, é infinito, eterno e onipresente. Então, vamos nos submeter a essa poderosa mão dele, a esse poderoso poder que vem do alto, para que possamos ser modificados, restaurados, abençoados ricamente por eles, por esse Deus maravilhoso que nos transforma de dentro para fora, que nos tirou do império das trevas. Não é para que continuemos a ser trevas, mas é para que possamos ser luz e sal na terra. Para terminar, Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Amém? Glória a Deus. Aplauda o teu Senhor. E a paz de Cristo seja o árbitro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus.